Tragando o óbvio, o inimigo que está na nossa mão. Eu realmente achei que, ainda mais câncer de pulmão, é algo que acomete pessoas mais velhas, né? Nunca pensei que aconteceria comigo com 26 anos de idade. Então, foi um baque surreal. Então, quando eu tive noção de que realmente era um câncer, O me câncer de abalou. pulmão é o câncer mais comum no mundo, com 2,5 milhões de casos novos por ano. Os dados são do Observatório Mundial do Câncer. E como a nossa supervivente Laura disse há pouco, ele não afeta apenas as pessoas com mais idade. E, infelizmente, a incidência vem crescendo entre pessoas mais novas. Então, como todos sabem que grande parte dos cânceres de pulmão são relacionados ao fumo, vamos refletir sobre interromper o tabagismo? Eu sou a Carmen Vergueiro e esse é o Superviventes, o podcast que fala da vida após o câncer. Nesse episódio da segunda temporada, vamos falar sobre o câncer de pulmão. Quanta gente nós já perdemos para essa doença? A cantora Rita Lee, a atriz Marília Pêra, o ator Paulo Tran, a jornalista Glória Maria e muita gente. O grande problema do diagnóstico de câncer de pulmão é que no início ele é silencioso. Tosse seca, chiado, falta de ar são sintomas que podem aparecer no início, mas podem facilmente ser atribuídos a um resfriado comum e retardar o diagnóstico. Por isso, nesse episódio, vamos conversar sobre a importância de rastrear a doença para que ela seja detectada mais cedo e as chances de cura sejam mais altas, como foi o caso da Laura, que já vai nos contar sua história. Também vamos ouvir o relato da Roberta, de 43 anos, que vem enfrentando o tratamento da doença, e aprender com o Dr. Jefferson Gross, médico do Centro de Referência em Oncologia Torácica do Hospital AC Camargo Cancer Center, em São Paulo. Este é o Superviventes, um podcast da AMIO, a Associação da Medula Óssea. Podcast que conta histórias de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final, é uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todos os anos aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue após o câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles, os superviventes, pessoas que uma vez tiveram um diagnóstico de câncer. Meu nome é Wagner Fernandes, sou gestor da AMIO. Nossos agradecimentos à farmacêutica Angen, que patrocinou essa iniciativa. Agora, vocês ficam com a nossa narradora, a doutora Carmen Vergueiro, que é médica hematologista e coordena a AMIO. Agora é com você, doutora. Estamos na segunda temporada dos Superviventes. Nessa temporada, trazemos histórias de pessoas que se trataram de câncer. Elas contam suas histórias e os especialistas explicam as causas, contam dos sinais e sintomas que alertam para o diagnóstico e falam de prevenção. Nem sempre é possível prevenir, mas o diagnóstico precoce é sempre muito importante. Vamos lá? Cultura não ocupa espaço. Por muito tempo, e ainda hoje, a gente tem associado o câncer de pulmão a pessoas com mais de 70 anos, 80 anos. Essa realidade, infelizmente, vem mudando. A volta do tabaco em forma de cigarro ou repaginado como vape, pod, narguilé, pode estar por trás disso. O fato é que houve no Brasil um aumento de 14,8% no uso de qualquer produto de tabaco entre adolescentes de 13 a 17 anos, conforme um estudo da Escola de Enfermagem da UFMG, a Federal de Minas Gerais. A Laura Beatriz Nascimento, que a gente ouviu na abertura, descobriu a doença aos 26 anos. De Brasília, onde ela mora e trabalha, no Ministério da Igualdade Racial, ela conta que começou a fumar cigarro aos 15 anos. E adivinha por que ela começou tão cedo? Vamos ouvir. Porque todo mundo fumava e eu sentia que eu precisava fumar também, né? Para me sentir aceita pela galera.
coisa de adolescente, pensamentos. E em 2016, quando eu fiz 18 anos, que eu conheci o cigarro eletrônico, aí eu comecei a fumar o cigarro eletrônico e o tabaco quase todos os dias. O cigarro eletrônico é uma maquininha do tamanho mais ou menos de um isqueiro. Ele vaporiza uma solução líquida com nicotina, aromatizantes e outras substâncias químicas. Sua comercialização e importação são proibidas no Brasil desde 2009. Mesmo assim, qualquer banca de jornal ou tabacaria hoje vende livremente esses cigarros. O sabor acaba sendo algo que prende a gente, né, com isso, porque o negócio do tabaco, do cigarro, é que você fica impregnado com o cheiro, a mão fica com cheiro, você fica com um hálito ruim. E fumando um vape, um cigarro eletrônico, você não sente cheiro de nada, né? Então, acaba sendo mais aceito e mais fácil de fumar também. A Laura seguiu fumando até dezembro de 2024. A sorte dela é que ela, quando mais nova, teve uma pneumonia. Então, quando ela sentia algo como uma tosse mais forte, ela já tinha medo que uma possível gripe virasse uma nova pneumonia. Foi essa a sorte dela. Eu senti algumas coisas assim, só que eu sempre achava que era porque no dia anterior eu tinha fumado muito. Sempre eram numa manhã que no dia anterior eu tinha fumado muito, bebido, então eu achava que eu acordava com um pouco de falta de ar ou cansada porque eu tinha fumado muito. Só que, na verdade, eram alguns sintomas, né? Só que o que me fez mesmo ir no hospital, antes de ter o diagnóstico, foi porque eu tava tossindo. Eu tinha tido contato com algumas pessoas que estavam gripadas e eu achei que eu podia estar gripada também. Só que aí eu fiquei tossindo, comecei a sentir dor no pulmão, aí acabei indo pro hospital. E aí eu falei pro médico que eu já tinha tido pneumonia 5 anos antes e que a dor que eu tava sentindo quando eu tossi era bem característica da pneumonia. Aí o médico pediu para fazer uma tomografia, aí saiu o resultado, aí eu voltei nele, ele falou, ó, a gente achou um nódulo e perguntou se eu queria fazer outro exame lá na hora, a tomografia com contraste, ou se eu queria voltar outro dia. Aí eu falei, eu já tô aqui, eu vou fazer agora, e aí foi. Aí fiz a tomografia com contraste, aí saiu o resultado, aí já pediram para me internar. Eu entrei numa quinta no hospital, na segunda fiz a cirurgia e na quinta saí do hospital. A Laura não precisou fazer quimioterapia nem radioterapia, porque o diagnóstico foi rápido. Mesmo assim, ela teve que tirar uma parte do pulmão. Você sabe, Laura, o que foi que você tirou? Metade do pulmão direito. Para recuperar a capacidade respiratória, a Laura precisou fazer fisioterapia e mudou muita coisa na vida dela. Antigamente eu saía sexta, sábado e domingo. Hoje em dia eu saio 1, 2 vezes no mês para festa, assim, essas coisas. Tem ambientes que eu não vou mais, que eu gostava muito de ir, hoje em dia eu não vou mais, porque, né, eu não posso nem ser fumante passiva, então eu tenho que me policiar dos lugares que eu tô. Se eu tô em algum lugar que tem muita fumaça, eu tenho que sair daquele lugar, tenho que me esquivar da galera que tá fumando. Mas, assim, hoje em dia eu faço coisas que eu não fazia antes. Eu comecei a fazer natação. Hoje em dia eu comecei a fazer natação, porque, né, é um dos melhores esportes, assim, para melhorar a capacidade pulmonar. E você ainda tem vontade de fumar? Não vou mentir, de vez em quando bate a vontade de fumar, mas hoje em dia é algo que eu consigo controlar muito bem, até porque todos meus amigos fumam. Eu não conheço nenhum dos meus amigos não fuma. Então, o ato de fumar é alguma coisa muito recorrente no meu ciclo social. Só que hoje em dia eu tô ficando com ranço mesmo do cheiro. Quando eu vejo as pessoas fumando, eu faço cara feia. Mas volta e meia dá vontade. E quando dá vontade, o que você faz? Uma coisa que eu penso muito é no dreno, que eu fiquei com o dreno 2 dias, que foi um negócio, para mim foi o mais traumatizante de toda a minha experiência dentro do hospital, porque eu sentia muita dor, eu sentia, assim, eu chorava de dor e o pós-cirúrgico foi muito ruim para mim. Então, quando eu fico com muita vontade de fumar, eu sempre penso no pós-cirúrgico. Aí eu já falo, meu Deus, eu não quero fumar não. Isso mesmo, Laura. Continue firme, cuidando de você. A nossa garota de Brasília é parte do pequeno grupo dos 22,9% de pacientes de câncer de pulmão que conseguem fazer o diagnóstico numa fase inicial e tem boa chance de cura.
Só para deixar bem claro essa parte estatística que às vezes parece meio matemática demais. De cada 10 pessoas com a doença, 8 morrem. Isso é muito. E por que o câncer de pulmão mata tanto? Isso é o que o Dr. Jefferson Gross explica para a gente agora. Eu acho que tem algumas explicações possíveis para isso. Uma delas é que o câncer de pulmão é uma doença que tem um comportamento biológico bastante agressivo, né? Quando a gente fala câncer de pulmão, na verdade, existem mais de 30 tipos histológicos diferentes de câncer de pulmão. E quando você vê, por exemplo, câncer de próstata, você tem adenocarcinoma. Câncer de pulmão, câncer de estômago, por exemplo, é adenocarcinoma. Câncer de mama é carcinoma ductal. Raramente você vai ver um tipo diferente. E pulmão não, você tem adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma de grandes células, carcinoma neuroendócrino, carcinoma de células pequenas. Então, você tem uma variabilidade diferente, ampla, de câncer, que a gente chama tudo de câncer de pulmão e que tem comportamentos diferentes. E isso mostra essa variabilidade de tipos de câncer. Eu acho que traduz o potencial de agressividade biológica de uma célula que se transformou em célula maligna no pulmão, né? E o outro motivo da gente ver essa letalidade tão alta para câncer de pulmão é que o câncer de pulmão é uma doença silenciosa nas suas fases iniciais. E a gente acaba descobrindo, fazendo o diagnóstico de câncer de pulmão em fases mais tardias. A estimativa, mesmo em países do primeiro mundo, é que cerca de 60% dos casos são diagnosticados em fase avançada, já metastáticos, né, onde a chance de cura, infelizmente, é muito baixa. 10 a 15% só dos casos são diagnosticados em fase inicial. Quando a gente olha câncer de próstata, por exemplo, é um cenário completamente diferente, que a grande maioria dos casos são diagnosticados inicialmente. Mesmo câncer de mama, né, que pode ter um comportamento de maior agressividade, a grande maioria dos casos são detectados precocemente. A Roberta Lacerda, de Barretos, no interior de São Paulo, tem 42 anos e demorou para ser diagnosticada. Ela não era fumante. A doença dela, que é costureira e tem um ateliê, é o câncer de pulmão de células não pequenas, com mutação no gene EGFR. Essa mudança genética muitas vezes ocorre por fatores hereditários. A Roberta começou a sentir os sinais do câncer na pandemia, lá por 2021. E isso é importante porque, do mesmo jeito que muita gente que teve Covid-19, ao ser examinada, a Roberta acabou descobrindo um câncer inicial, o que foi ótimo. Mas também, muita gente que teve sintomas naquela época fugiu dos médicos, dos hospitais, com medo de se infectar com vírus. Foi essa, de certo modo, a história da Roberta. Conta pra gente. Ela começou com uma falta de ar, assim, muito pouquinha. Quando eu estava deitada, eu levantava e vinha uma falta de ar e uma tosse. E aí foi, né? E eu sempre assim, é alérgico, né? Essa tosse é alérgica por conta do meu trabalho, né? Então, e aí como eu tenho filho pequeno, eu ia lá, tomava o antialérgico, que a pediatra sempre passou para ela. Aí eu falava assim, vou no pronto-socorro, o médico vai falar assim, vai me dar um xarope, não vai pedir raio-x, porque eles não pedem, eles não gostam de pedir exames e tudo. Então eu fui deixando. Estava na pandemia, então assim, e aí eu falava assim, gente, isso aí às vezes eu tive um Covid assintomático. A Roberta continuou levando esses sintomas como se não fossem nada por 2 anos. Até que um dia ela tossiu catarro com sangue e finalmente resolveu procurar um médico. Ela é atendida pelo SUS. Fez um raio-x e pediu para o técnico mostrar a imagem para ela. Foi aí que ela viu as manchas nos pulmões. Mas não falei nada para ele, fiquei pensando que eu pudesse realmente ter tido um Covid, ou pudesse, né, ser alguma coisa, uma pneumonia. Falei, nossa, será que eu estou com pneumonia, alguma coisa? Mas aí eu já mandei o pedido para o doutor e a secretária me ligou à tarde e ele me pediu já a ressonância, a tomografia com urgência. Isso foi eu fiz 11 de outubro, dia 12 era feriado, mas aí eu consegui a tomografia já para o dia 13. Até falei, nossa, não vai funcionar, né? Porque era uma sexta-feira, mas fiz a tomografia. E aí, na quarta-feira,
veio o resultado na outra quarta. E aí, essa mania que a gente tem de ter internet aqui na mão da gente, né? Você acha que você entende tudo, mas aí fui lá, abri o laudo, eu li lá neoplasia, para mim ia estar escrito câncer, né? Então aí fiquei em dúvida, fui pesquisar na internet. Aí foi o dia que eu me desesperei, assim. Foi o dia que eu mais fiquei triste, que eu chorei. Aí eu liguei para minha irmã, ela estava de férias, graças a Deus, que meu marido não estava em casa. Ele estava de férias também, mas ele tinha saído. Aí a minha irmã veio, e aí a gente conversou, e eu consegui marcar o retorno também com o doutor de urgência, assim, porque nessas horas, graças a Deus que eu conheço bastante gente, então a mãe da amiguinha da minha filha e trabalha nesse consultório. E aí eu mandei para ela o laudo, ela conseguiu já, na parte da manhã mesmo, o retorno para mim. E aí quando eu cheguei lá, que aí o doutor falou, aí ele falou, olha, né, então assim, a minha irmã foi comigo, porque a minha mãe queria ir no retorno, não deixei minha mãe ir, porque ela ia ficar arrasada ali, não ia nem deixar eu escutar, nem nada. E aí o doutor falou, né, explicou, e aí já era um câncer, já tinha... Não, nessa hora, no laudo, estava que tinha outros dois, então tinha o principal e tinha outros dois, né, que seria correspondente à neoplasia secundária, então já era a metástase ali, né. A nossa Roberta tinha câncer já com metástase bilateral, ou seja, atingindo os 2 pulmões, e em estágio 4. Os estágios são definidos logo no início, ao diagnóstico, e em número de 1 a 4. Os números indicam o quanto o câncer já se espalhou pelo corpo. Quando a gente olha por estágios da doença, no estágio 1, que é o estágio mais inicial, essa probabilidade de sobrevida em 5 anos, ela pode ser de mais de 90%. Passou 5 anos do diagnóstico, ele não teve uma reincidência. Então, assim, a gente pode chamar isso, entre aspas, de cura, né? Mas a grande dificuldade das doenças malignas é que sempre a gente fica com a preocupação de, em algum momento, ela poder voltar, né? Então, a gente usa esse dado de sobrevida em 5 anos, porque se não voltou em 5 anos, é muito, muito raro, muito difícil que ela vai voltar mais para frente. Então, paciente que teve um câncer de pulmão, por exemplo, passou 5 anos e não recidivou, ele pode se sentir curado. Embora tenha que continuar fazendo acompanhamento, mas ele pode se sentir curado. E quando a gente olha o estágio 4, que é aquele paciente que já tem metástases, principalmente se ele tiver múltiplas metástases, essa chance é menos de 1%, para não falar zero, né? Então, a diferença é gritante. Quanto mais avançado o estágio da doença, menor a chance de cura. A Roberta vem se tratando no Hospital do Amor de Barretos e participa de uma pesquisa com terapia-alvo. Como ela tem uma mutação genética específica, é possível personalizar o tratamento e usar uma terapia-alvo que tem dado bons resultados para ela. O objetivo é cronificar, ou seja, tornar o câncer uma doença crônica que ela possa tratar por anos. E tudo isso aconteceu enquanto a Roberta e o marido tinham acabado de comprar uma casa e estavam em reforma. Quem já passou por uma reforma sabe do que eu estou falando. E aí eu falei, meu Deus, eu não vou curtir minha casa. Então, nessa hora, assim, eu falei, vou morrer, né? Justo agora que eu tô aí, né? Mudei, tô fazendo um monte de coisa. Na primeira hora, sim, parece que é isso. Mas aí já, passado esse primeiro momento, você já começa, né, mexer os pauzinhos ali para conseguir. Então foi tudo muito rápido. E aí eu já consegui a consulta para a mesma semana, para sexta-feira. E aí cheguei ali no hospital e aí eles já marcaram todos os exames. O testemunho da Roberta exemplifica uma coisa bem importante. Os casos de câncer de pulmão estão aumentando em pessoas que nunca fumaram, especialmente entre mulheres, segundo um novo estudo divulgado este ano pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A pesquisa também revelou que cerca de 2,5 milhões de novos casos de câncer de pulmão foram detectados em todo o mundo em 2022, que é o dado mais novo. Isso revela um aumento de 300 mil casos desde 2020. Por que, Dr. Jefferson, a gente vem tendo esse aumento maior entre mulheres não fumantes?
Tem a ver com aquela coisa do fumante passivo, que é a pessoa que não fuma, mas convive com algum tabagista? Isso a gente não sabe ainda. O que a gente tem visto aqui de dado epidemiológico é um aumento na incidência de câncer de pulmão em não fumantes e principalmente em mulheres. Não se sabe ainda a causa disso, né? Tirando o tabagismo, a gente tem outras possíveis causas de câncer de pulmão, a exposição a alguns produtos químicos, principalmente o amianto, né, asbesto, e um dado que é extremamente importante, que eu acho que a gente ainda olha pouco e valoriza pouco, é a poluição ambiental, né? Tanto a poluição atmosférica como a poluição dentro da própria casa. Por exemplo, essa incidência maior de câncer de pulmão em mulheres não fumantes acontece aqui no nosso meio também, mas a gente está vendo isso de forma mais pronunciada na Ásia, em alguns países de baixa renda, onde, por exemplo, a forma de aquecimento ainda é queimar lenha dentro de casa. Fogão a lenha, lareira, essas coisas para aquecimento, né? Talvez isso seja uma causa. Então, existem várias correntes de pesquisa no mundo hoje, olhando essas pessoas, estudando a epidemiologia, pesquisando algum marcador molecular, algum marcador genético, algum perfil genético, para que a gente possa entender quem são essas pessoas e que fator de risco está associado a esse câncer de pulmão que talvez não esteja relacionado ao tabagismo. E aqui entra um outro ponto, que é a questão do tabagismo passivo, como você falou, né? Que é muito mais difícil de você medir, né? Porque é diferente do cara que fuma, sabe? Fuma 10 cigarros por dia, um maço, 2, um cigarro, né? Ele tem uma exposição direta. Agora, a pessoa que está do lado dele ali também está se expondo ao tabaco, né? E às vezes esquece disso. Às vezes você convive com alguém que fumou a vida toda e você também está fumando. Você também está inalando ali muitos produtos decorrentes da combustão do tabaco e talvez isso seja a causa. Então, eu acredito que quando a gente olha essa população de não fumante, boa parte deve ser tabagista passivo, né, que é difícil da gente quantificar isso. É importante aqui lembrar que, mesmo havendo esses casos entre não fumantes, a maioria esmagadora dos casos da doença é causado pelo tabagismo, não é, doutor? 80 a 90% dos casos de câncer de pulmão estão associados ao consumo de tabaco. Então, a pessoa que fuma ou que fumou tem receio de fazer um exame e descobrir uma doença que ela mesma causou. E aí vem a questão da culpa, e a gente lida muito mal com a questão da culpa, de maneira geral. E aqui não é diferente. Então, o fumante, em geral, ele também não quer fazer uma tomografia, ele não quer fazer um exame, porque ele vai descobrir uma doença que ele mesmo causou. Quer dizer, aqueles que se expõem ou se expuseram ao risco têm bloqueio para fazer o rastreamento. Sim, porque, como vocês acabaram de ouvir as histórias da nossa Roberta e também da Laura, comprovaram a importância do rastreio, ou seja, de fazer como as mulheres fazem em relação ao câncer de mama, exames periódicos para detectar a doença em fase inicial, se ela existir. Vamos ouvir o Dr. Jefferson falando sobre isso. Então, se alguém que é fumante, foi fumante, tem mais de 50 anos, né, essa pessoa tem que fazer uma tomografia de baixa dose de radiação, que é o exame que você faz para rastreamento. E aí esse exame sim pode identificar nódulos, pode identificar um câncer de pulmão numa fase bastante inicial. E aí sim a chance dessa pessoa ficar curada é muito maior. A gente tem vários estudos mostrando que fazer o rastreamento com a tomografia de baixa dose nessa população de alto risco, você reduz em 20 a 30% a probabilidade dessa pessoa morrer de câncer de pulmão. Ou seja, se salva muitas vidas nesse sentido, né? Então, existe uma tendência, na minha opinião pessoal, a gente não tem dados sobre isso, de a gente expandir o rastreamento, em algum momento fazer em todo mundo. Sei lá, acima de 50 anos, todo mundo faz uma tomo, igual a mulher faz a mamografia, igual a recomendação para se fazer uma colonoscopia, por exemplo, né? Então, provavelmente a gente vai caminhar para isso. Então, o rastreamento, ele é extremamente importante. Muitos médicos não sabem que existe rastreamento para câncer de pulmão e a maioria das pessoas também não sabe. Então, acho que a gente tem aqui uma oportunidade, um dever de levar essa informação para a sociedade
de maneira geral, para que as pessoas saibam que existe, para que cobre o médico, para que faça o rastreamento, para que procure fazer o rastreamento, né? E também levar esse conhecimento para a comunidade médica. Então, eu tenho que falar de rastreamento, não é para o oncologista, não é para o pneumologista, que eles teoricamente já sabem, né? A gente tem que levar essa informação para o médico da família, para o médico da atenção primária, para o ginecologista, para o urologista, para o cardiologista, porque essa população, ela está no consultório deles, ela está passando em consulta no cardio, e às vezes o cardio está cuidando da hipertensão de um cara que era fumante, ele nunca pede uma tomografia para ele, né? E fazer uma toma e descobrir um câncer de pulmão inicial, ele vai salvar a vida dessa pessoa. Foi esse rastreio, por exemplo, que salvou a vida da apresentadora Ana Maria Braga. Em dezembro de 2015, ela anunciou que tinha sido diagnosticada com câncer de pulmão e que estava em tratamento. A Ana Maria, que havia sido fumante, já tinha enfrentado um câncer de pele em 1991 e, em 2001, um de reto. Como foi fumante e também já fazia o acompanhamento dessas manifestações, ela achou bom fazer uma toma de pulmão e assim detectou tudo no começo. Hoje ela está curada. E por falar em cura, como é hoje o tratamento do câncer de pulmão? Em todos os casos precisa fazer operação, radioterapia e químio? Não. Basicamente, os recursos que a gente tem são cirurgia, radioterapia e o que a gente chama de tratamento sistêmico, que é quimioterapia, imunoterapia e terapia-alvo. A cirurgia a gente só usa para aqueles casos muito iniciais, muito precoces. E então, se a gente pegar todo mundo que tem câncer de pulmão, só 10 a 15% vão ser operados, né? Porque o tumor está muito inicial, você vai lá, tira o tumor, tira uma parte do pulmão e você tem uma grande chance dessa pessoa estar curada, né? A radioterapia, ela é uma forma de tratamento local, então ela também vai destruir o tumor localmente, né? E ela é usada ou alguns tumores iniciais, ou os tumores localizados um pouco mais avançados, que não são possíveis de serem removidos cirurgicamente. E o tratamento sistêmico é a quimioterapia convencional, clássica, né? Que é medicamento que você toma na veia, e esse medicamento vai atuar diretamente nas células do câncer para destruir as células do câncer. A gente tem hoje a imunoterapia, que está revolucionando o tratamento do câncer de pulmão. Também medicamento que você toma na veia, e basicamente o que ele vai fazer é desbloquear o seu sistema imune para que o seu próprio sistema imunológico, seu próprio sistema de defesa, vá lá e destrua as células malignas, né? E a terapia-alvo, que são medicamentos que têm um alvo específico, então eu detecto que o câncer tem uma mutação em um gene específico e eu tenho um remédio que bloqueia esse gene e assim eu consigo controlar a doença. E esses tratamentos mais novos estão disponíveis para todo mundo, pelo SUS, por exemplo? O acesso a todos esses tratamentos, infelizmente, ele não é universal, né? A gente vê, não só na oncologia, mas na medicina em geral, os custos crescendo absurdamente, né, exorbitantes, e infelizmente isso, aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, restringe o acesso, né? A saúde pública, por exemplo, pacientes do SUS, nem todos têm acesso à imunoterapia, a todas as possibilidades de tratamento, cirurgias por robô, né? Não, o acesso não é universal. Mesmo algumas operadoras também não oferecem esse acesso universal. As agências regulatórias trabalham bastante nesse sentido para incorporar as novas tecnologias. Isso é um desafio, né? Porque se você incorpora, não dá para incorporar todas as tecnologias sem ter uma fonte pagadora para isso, né? Não há quem pague todos esses tratamentos. Então, acho que aqui é um outro ponto que cabe a toda a sociedade uma discussão profunda sobre esse tema que é sensível, é delicado. Com R$ 10 você compra um maço de cigarro. Com 20 ou um pouco mais, um pod ou um vape. Ou seja, fumar ainda é barato. O difícil é parar de fumar. Largar o tabaco é difícil, mas possível e necessário. E para parar, trocar o cigarro pelo vape já foi provado que não é uma saída. Ele aumenta a dependência de nicotina. A melhor maneira é procurar ajuda, como diz o Dr. Jefferson. E uma delas é procurar um dos mais de 3.000 centros de atenção psicossocial,
os chamados CAPs, espalhados pelo Brasil. É uma dependência muito grande, é muito difícil, né? Quem é fumante sabe disso. Muitos falam assim, a hora que eu quiser parar eu paro, isso não é verdade. A maioria não consegue parar sozinho. A gente tem algumas estratégias de tratamento baseadas em reposição de nicotina, tratamento de ansiedade, de depressão, tratamento da dependência comportamental, que existe uma dependência emocional, né, comportamental do cigarro, para tratar essas pessoas. Então, isso, infelizmente, também não tem em todo lugar, não é todo médico que sabe fazer isso, mas tem hoje, em vários CAPs, né, que é público, você tem programas de tratamento do tabagismo, muitos psiquiatras, pneumologistas, oncologistas sabem tratar direitinho. A mensagem aqui, para quem fuma e quer parar de fumar, é que procure ajuda, né? Tem tratamento, o tabagismo é considerado hoje uma doença, não é um vício, é uma doença, e que tem tratamento para isso. E esses tratamentos ajudam bastante no processo de parar de fumar. E mesmo quem fez o tratamento e voltou a fumar, a mensagem é: volte para o tratamento. Muita gente precisa fazer o processo várias vezes para parar de vez. Outra coisa que ajuda bastante é ver o testemunho de quem parou. E é por isso que as nossas queridas Laura e Roberta abriram suas redes sociais. A Laura, dona do perfil @poxavidalau, dá dicas de como parar de fumar e já deu seu testemunho até no Congresso Nacional. A Roberta, pelo ro_lacerda, fala do tratamento dela e como vem enfrentando essa jornada. E eu gosto de compartilhar porque, assim, algumas pessoas às vezes acabam passando por isso também e acham que é só elas que ficam ruins, é só elas que ficam baixo astral, né? E eu acho que isso daí faz parte total do tratamento, esses dias que a gente não tá bem, que a gente tá péssima. Eu gosto de compartilhar e de falar. E quando eu tô bem, quando eu viajo, quando eu faço algum programa, assim, que eu posto alguma coisa, quando eu vou caminhar, né, as pessoas também ficam felizes, assim, de ver, né? E uma pessoa com câncer é uma pessoa que vive normal. Tem ali os dias que estão péssimos e tem os dias que estão bem. Mas a única coisa que eu acho, assim, é que esses períodos são mais intensos, mas é isso, eu gosto de compartilhar, faz bem, e acho que ajuda outras pessoas realmente a olharem ali e ver que elas não estão sozinhas, assim. E aqui eu vou dar o meu depoimento. Quando jovem comecei a fumar porque era normal. Todos os amigos fumavam e fumar fazia parte do programa. Não tínhamos a mais mínima noção dos malefícios do fumo. Com os anos, a informação foi chegando e o risco do tabagismo passou a ser reconhecido. Mas daí já era muito complicado largar. Quando casei, eu e meu marido fumávamos. 2 médicos, vejam só. Todos nós ouvíamos e víamos as campanhas anti-câncer. Mas para que essa informação se transformasse em ação, foram necessários muitos anos. Não parei só pela informação. No meu caso, foram vários fatores. As campanhas, as filhas sempre pedindo para pararmos, e a sensação de não fazer mais sentido ser fumante no mundo que censurava cada vez mais os fumantes. Mas mesmo assim foi difícil. Fiz o tratamento, usei adesivos, comprimidos que ajudavam e fui gradativamente trocando o cigarro por chicletes. Parei de fumar e voltei 2 vezes. Até que na terceira, quando estava morando fora do Brasil, talvez por não ter o mesmo grupo social, ou talvez por estar menos estressada, consegui finalmente me separar de vez do cigarro. Não foi fácil. Parar de fumar é mesmo difícil e é uma doença, cria dependência química e psicológica. Para ajudar existem médicos, psicólogos, existem os medicamentos, mas acima de tudo é preciso muita determinação. É preciso que você se empenhe. E é preciso porque ninguém quer ser velhinho com falta de ar. Muito menos com câncer de pulmão. E ninguém vai parar de fumar por você. Então, vamos lá? Fica aqui o recado, não esqueçam. Prevenção é não fumar, nada. E o diagnóstico precoce é importante.
Como disse o Dr. Jefferson, o rastreamento para o diagnóstico precoce deve ser feito para todo ex-fumante com mais de 50 anos, através de uma tomografia de baixa dose anualmente. Roberta, muito obrigada por sua participação e desejamos sucesso no tratamento. Estamos todos torcendo por você. Também agradeço aqui a Laura, que contou sua história de um jeito super alto astral pra gente. Continue nadando e longe dos vapes, menina. E também, claro, nosso muito obrigado pela brilhante participação do Dr. Jefferson, médico especialista do Hospital AC Camargo. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Esse foi o Superviventes, podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens deste episódio, nós colocamos fotos deles no nosso Instagram, @AmioMedulaOssea. O Superviventes é uma realização da Amio, a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam o transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como em nosso site amio.org.br/nota fiscal paulista. Para doar diretamente, entre em amio.org.br/doe. A narração, produção executiva e supervisão científica é feita pela doutora Carmen Vergueiro. As entrevistas e o roteiro desse episódio foram feitos pela Lilian Cunha, com revisão de Carmen Vergueiro e eu, Wagner Fernandes. A Amanda Carvalho faz a edição, trilha sonora e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi realizada pela Flávia, da equipe da Amio. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab. Eu, Wagner, me despeço aqui por hoje e vejo vocês no próximo episódio. Até lá!